Olha, imagina se tudo aquilo que a gente fosse fazer, você tivesse 100% de aproveitamento. Você conseguisse extrair 100%. Você sabe, numa aula, quando você vai assistir, numa pregação, às vezes nós conseguimos reter talvez 50%, né? Algumas pessoas que têm mais o hábito de estudar conseguem reter talvez 60%, 70%. Mas a média das pessoas não retém mais do que 50% daquilo que elas estão aprendendo. Eu fico pensando, né? Por exemplo, às vezes eu que fui criado na igreja, irmãos, os irmãos estão comigo? Quantas pregações eu já assisti na minha vida, né? Eu fico pensando se eu conseguisse absorver todo esse conhecimento, 100% dele, como que minha mente, né? Como que eu seria, né? E eu fico pensando assim, a coisa mais preciosa é que a gente consiga absorver tudo aquilo que a gente vai receber, amém? Você sabe, meu filho vai nessas festinhas do Chuck E. Cheese. Quem conhece o Chuck E. Cheese? E aí as crianças lá, o aniversariante, eles botam numa cabine de vento, as coisas bem Silvio Santos, né? E aí solta um monte de ticket lá. E a criança, os tickets que ela consegue pegar são vales, tipo, e é legal, você junta 1 milhão, você ganha uma bolita desse tamanho. Mas assim, eles soltam aqueles tickets, né? E as crianças ficam tentando pegar, mas são muitos tickets, né? E aí eu fico analisando, tem umas crianças que já desenvolvem uma técnica, né? Põe assim com a camisa, tenta pegar. Outros que já são instruídos pelos pais, né? Não, pega o ticket amarelo, que é o que vale mais, esquece os outros, que a maioria ali é de 10, 20. Mas você imagina se ele conseguisse pegar 100% daquilo que estava à sua disposição, porque estava à disposição dele, sim ou não? Mas a verdade é que nós não damos conta de aproveitar 100%. E o meu encargo nesses dias, irmãos, qual que é? É para que você tenha 100% de aproveitamento do nosso culto. Que você venha cultuar ao Senhor e você desfrute ao máximo de todas as coisas. Né? Me lembro também de uma pessoa, aí eu já não posso mencionar quem é, mas que foi num Chinese, né? Aquele buffet Chinese. E nós fomos num muito bom, muito completo, eles tinham 100 pratos. E ela era uma pessoa do Brasil, nunca tinha visto aquilo, ela colocou como uma meta de provar os 100 pratos que tinham no Chinese. Ou seja, ela queria aproveitar 100% daquilo. Agora você imagina que para um culto como esse, o Senhor, Ele separou uma porção dos céus, uma porção da bênção dEle, uma porção do seu conhecimento para liberar sobre esta igreja aqui. Imagina que você pudesse absorver 100% daquilo que Deus quer liberar para você. Amém? Quantos querem absorver 100% daquilo que Deus tem para nós hoje? Então, com esse encargo no coração, eu comecei a listar aqui algumas coisas que podem determinar que a gente vai receber. Aliás, isso é uma crise que eu tinha, né? Porque, você sabe, algumas pessoas vão no culto, isso já aconteceu comigo, e de ir num culto, e parece que a pessoa que está do meu lado está recebendo demais, e eu estou olhando assim, parece que não está acontecendo nada, né? E aí o cara fala, nossa, que esse culto foi demais. Eu falo, foi mesmo? Parece assim que nem estava ouvindo a mesma mensagem. Mas eu fiquei pensando, irmãos, a semente é boa, sim ou não? A semente é a palavra de Deus. Então não importa nem quem está falando aqui, a semente sempre é boa. O que vai fazer diferença é o solo onde ela cai. Então, irmãos, eu quero ser um solo frutífero para a palavra de Deus. Amém? E eu acredito que você, já que você veio aqui, já que você fez o mais difícil, que foi sair da sua casa, desmarcar os seus compromissos, né? E tirar esse tempo para vir aqui, já que você está aqui, eu creio que você vai querer também receber 100% daquilo que Deus quer te entregar nesse culto, ou em qualquer outro culto. Por isso, então, eu criei essa lista, né? São 7 tópicos, você já deve ter dado uma olhada aí, porque está vendo que eu estou falando bastante, né? 7 tópicos que vão fazer com que você receba o seu completo galardão, amém? Então, primeira coisa, eu queria dizer que a sua expectativa determina o tamanho do seu galardão, determina
aquilo que você vai receber de Deus. Você sabe, o culto ele não começa aqui, o culto ele começa lá na sua casa. Lá no momento em que você decide ir para o culto, que a decisão que você fez, de que maneira que você enxerga o seu compromisso com a igreja, como que você se desloca para cá, você pensa assim, eu vou lá ouvir um culto, eu vou lá simplesmente cumprir uma obrigação, ou você crê firmemente no seu coração, fala, não, Deus vai falar comigo. Eu vou lá para receber uma palavra, eu vou lá para receber um milagre, eu vou lá para poder resolver o meu problema, lá está a solução. Sabe, qual que é a maneira com que você como você imagina o culto, né? Eu coloquei o texto aqui lá de Mateus 9,19, né? Daquela mulher do fluxo de sangue, diz assim, e Jesus levantando-se, seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus voltando-se e vendo-a disse, tem ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Você sabe, a Bíblia fala, aqui eu coloquei Mateus, mas eu acho que é no Evangelho de Lucas, narrando essa mesma cena, que Jesus estava no meio de uma multidão, e aquela multidão espremia, comprimia Jesus. Você imagina, né? Aqui nos Estados Unidos é difícil ver alguém andando na rua, mas quem já foi lá no Brasil, quem já andou lá no Brás, lá em São Paulo, quem já foi na 25 de março, sabe o que é você andar no meio de uma multidão. E a Bíblia fala que Jesus estava ali, espremido pela multidão, e aí de repente ele vira para os seus discípulos e fala assim, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Jesus, como assim, Jesus? Está todo mundo espremido aqui? Como é que você pergunta se alguém te tocou? Todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou de uma forma diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder. Qual que foi a diferença, irmãos? E aqui falando do nosso ambiente de culto. Você sabe, pode ter uma multidão, mas o que vai determinar aquilo que você vai receber é a maneira como você toca, é na expectativa. Aqui em Mateus, no verso 21, diz assim, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Eu quero dizer que Deus vai responder a você na mesma medida que a expectativa que você tem dele. Então se você acha que o culto é só um ambiente natural, é você, eu vou lá porque é bacana e tal, vai ser isso que você vai receber. Mas se você fala, não, ali é o lugar que Deus vai falar comigo, sabe, eu quero dizer que Deus vai falar com você. Agora, Jesus, ele fala assim, voltando, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ou seja, a sua expectativa, a maneira como você lidou com as coisas, todo mundo me tocou, mas a maneira como você tocou foi diferente. Sabe? Então, o nosso culto ao Senhor, ele começa muito antes de quando a gente chega aqui. Ele começa já da expectativa, irmãos. É quando a gente já vem preparado, já vem gestando aquilo no nosso íntimo, no nosso coração, falando, não, eu vou porque hoje eu vou cultuar a Deus, hoje Deus vai se manifestar, hoje Yahvé se manifestará no nosso meio. Você sabe, irmãos, tem lugares, eu já fui em muitos lugares, né? Já fiz parte de muitas igrejas, em lugares até onde teologicamente não eram igrejas muito corretas, mas a fé sincera, a fé genuína, liberava milagres e milagres naqueles lugares, porque as pessoas criam que Deus ia se manifestar, e Deus se manifestava. Deus ama o ambiente de fé. Você nunca vai ver Jesus elogiando um fariseu, olha, quanta obediência, não, mas ele fala, quão grande é essa fé. Sabe, é isso, essa expectativa vai determinar o tanto que você vai receber de Deus. Mateus 13 também fala o seguinte, que Jesus, ele voltou lá para Nazaré, olha só, e as pessoas olhavam para ele e falavam assim, uai, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Né? A mãe dele não chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs?
De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Irmão, eu podia parar aqui, né? Aqui está a resposta. Por que tem gente que recebe tanto num culto e tem gente que recebe tão pouco? Porque uns creem, outros não. Uns acham que às vezes as pessoas olham tudo de forma natural, né? Ah, não é, esse aqui não é o Hilton que faz trabalho ali, que trabalha não sei onde, não é ele que está ministrando. Não, irmãos, creia que é Deus falando. Se você crê aqui que é o Elias que está falando, deixa eu dizer, você vai receber o galardão do Elias. Quase nada. Aliás, nada. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém aqui. Mas se você crê que é o pastor falando em nome de Deus, você vai receber o galardão de Deus. Jesus certa vez falou assim: não me vereis, até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você sabe, irmãos, essas pessoas que não reconhecem a autoridade, que não reconhecem o homem de Deus, ah não, pastor, é tudo igual, né? Gente como a gente, de fato é, irmãos, mas você tem que ver que tem momentos que Deus enviou pessoas para ministrar na nossa vida, aí você vai receber o galardão de Deus. Reconheça o homem de Deus, reconheça aquilo que Deus está fazendo, isso é o que vai determinar. Qual foi o problema aqui de Mateus 13? Eles olharam para Jesus e enxergaram quem? O carpinteiro. Enxergaram com olhos naturais, não entenderam quem que era Jesus. João Batista, quando viu Jesus, falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando foi ser batizado por ele fala o seguinte: eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés, que dirá te batizar. Ou seja, ele entendeu. Agora João Batista podia falar: não, é meu primo, isso aqui é lá de casa, rapaz, soltava bombinha ali na vizinhança toda, fazia bagunça. Imagina Jesus agora com esse papo de crente. Vocês estão entendendo, irmãos? Enxergue de forma espiritual, sabe? Isso determina o tanto que nós recebemos, amém? Segundo, outra questão muito importante. Então você veio com toda expectativa, mas chegou aqui, chegou em algum momento, alguma distração roubou aquilo que você tinha para receber. Alguma coisa, né? Você sabe, muito cuidado, irmãos, né? A gente tem um tempo precioso de comunhão aqui, mas muito cuidado com o tipo de conversa, né? Coisas que levam para a carnalidade, né? Celular, vídeos, WhatsApp. Os irmãos sabem, às vezes eu chego aqui no culto, pastor, olha isso aqui o que, irmão? Não, o Gilmar Mendes, não sei o que. Não quero saber disso. Eu estou me guardando, estou purificado para poder receber a palavra de Deus. Irmãos, você sabe, a gente, no meio cristão, a gente usa muito a palavra santidade, mas santidade é separação. A gente, cara, santidade é aquela coisa, né? Que quem é muito puro não peca. Não, santidade é simples, é separação. É claro que quem está separado para Deus não está vivendo do pecado, mas é muito mais do que não pecar, é você ser separado para Deus. E a Bíblia fala: sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora você quer encher a sua cabeça de porcaria e aí começar a música e adorar o Senhor? Não, irmãos, a gente precisa estar guardado, né? É um copo para que ele se encha, ele precisa estar vazio, sabe? E às vezes a gente vem, eu gosto, irmãos, acho muita vantagem do nosso culto ser pela manhã, porque no Brasil era mais difícil, era à noite, né? Aí o cara já tinha passado por tudo naquele dia, né? Já tinha assistido Fórmula 1, futebol, Faustão, não sei o que, chegava no culto, aí queria fluir no espírito. Não tem jeito, irmão, mas aqui é mais fácil. Mas ainda assim, tem gente que já acorda no celular, já está vendo tragédia, já está vendo porcaria, já está vendo desgraça. Chega aqui, a mente já está cheia das coisas do mundo. Sabe, cuidado com as distrações, para que isso não venha roubar. E também não permita que outras coisas tirem a sua atenção. Eu sei que a gente vive numa geração onde as coisas são muito rápidas, né? Antigamente, uma pregação durava 1h30. Hoje 1h30 nem eu consigo prestar atenção na minha pregação. Hoje a gente fala 45 minutos, 50, mas você precisa lutar
contra essas distrações, senão você vai perder e deixar de receber aquilo que Deus tem para você. Apocalipse 1, Marcos 11, 15, diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês dela fizeram um covil de ladrões. Sabe, as pessoas estavam usando o templo para conversar, para fazer todo tipo de coisa, inclusive comércio. E é interessante que algum título, eu acho que nas Bíblias Almeida está assim: Jesus purifica o templo, tirando o quê? Os vendedores. E por que são ladrões aqui? Eles estavam vendendo, ninguém estava roubando nada, né? Aqui Jesus, a Bíblia fala que eles estavam vendendo, mas Jesus termina: mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Por que Jesus chama os vendedores de ladrões? Será que estava roubando no troco? Não, irmãos, estavam roubando aquilo que era de Deus, estava roubando o tempo, ali era dedicado ao Senhor, aquelas pessoas estavam indo lá para adorar. Distração, estavam desviando o foco. Eu vou lá para adorar, mas você sabe, né? Aproveitar, ver uma camiseta de Jerusalém aqui, uma ferradura de camelo aqui para dar sorte. Tirou o foco das coisas que eram para acontecer no templo. Por isso Jesus chama eles de ladrões. Você sabe que você pode estar sendo roubado nesse momento? Você sabe que tem alguém querendo te roubar? Roubar a sua atenção, roubar o seu galardão, tirar você do foco, tirar você daquilo que Deus queria ministrar para você. Talvez aquilo que seria liberado no culto era uma chave que você precisava para mudar algo na sua vida, mas naquele momento, né? Engraçado, às vezes eu vou concluir a palavra, né? Como diz o outro, com chave de ouro, peço para os irmãos levantar, eu vou orar. Aí vem a vontade no banheiro, ou alguém chama não sei o quê, bipa o celular, o WhatsApp. Na hora de fechar o negócio, cuidado, irmãos. Cuidado para não ser roubado. Na hora que ia receber, que ia selar aquilo com uma oração, com a palavra de Deus. E aí o diabo simplesmente rouba através de uma distração. Terceiro, irmãos, preste o seu culto ao Senhor. Deixa eu ler primeiro aqui Apocalipse 1, no verso 5. E de Jesus Cristo, que é a fiel, que testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. No verso 6, e nos constituiu reino e sacerdotes. Fala assim: sacerdote. Sacerdotes. Eu sou um sacerdote. A mulher pode falar: eu sou uma sacerdotisa. Aqui está falando que Jesus já nos constituiu reino e sacerdote. Você sabe, isso aqui é um valor inegociável na nossa igreja. Que todos nós somos sacerdotes do Senhor. Na antiga aliança não, era um só que era sacerdote, o povo ia lá para assistir. Não, hoje na nova aliança a Bíblia fala que Jesus se tornou o sumo sacerdote e todos nós somos os sacerdotes. O que isso significa, irmão? Primeiro, você não precisa mais de intermediador para ministrar ao Senhor, você vai direto, amém? Você fala direto com Deus, você pode ir lá na tua casa, lá no teu quarto, ajoelhar e ministrar ao Senhor. Mas é você quem ministra ao Senhor. Você sabe, nós ainda temos um resquício muito grande do modelo antigo, né? E antigo pra caramba, tem mais de 2000 anos que acabou isso, né? Mas tem muita igreja que ainda pensa que o pastor é uma espécie de sacerdote, né? E ele vai lá da mesma forma como o povo ia no Velho Testamento, ficar olhando Moisés e Arão lá, falar com Deus. Não, irmãos. O culto do Novo Testamento, o culto da nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Então você não veio assistir a um culto, você veio prestar um culto, porque sacerdote não fica assistindo, sacerdote presta um culto. Amém? Eu sou muito cuidadoso com palavras. Você sabe, palavras podem ser coisas bobas,
mas tem muito sentido. Por exemplo, eu nunca me refiro aqui como igreja. Eu falo, eu vou lá no prédio da igreja, porque a igreja somos nós, amém? E da mesma forma, irmãos, eu quando pergunto para alguém, eu nunca falo assim, que igreja que você frequenta? Porque ninguém frequenta a igreja. Que igreja você faz parte, amém? Você não frequenta, você faz parte de uma igreja, porque a igreja são as pessoas. Como é que você frequenta as pessoas? Mas tem uma coisa também, eu não assisto um culto, eu presto um culto. Você veio aqui prestar um culto ao Senhor, amém? Se você não prestou esse culto, eu estou te ensinando hoje. Porque essa aqui é a chave. Lembra que eu estou falando aqui de você receber tudo aquilo que Deus tem para você? E era o seguinte, quando o sacerdote no Velho Testamento oferecia um sacrifício, Deus respondia com fogo. É sinal que Deus aceitou o sacrifício. Então eu quero dizer que às vezes a gente não recebe o fogo, a gente não recebe a palavra de Deus, não percebe a presença, porque você não está oferecendo nada. Você está esperando o ministro aqui oferecer, mas ele está oferecendo e está recebendo. Mas você também é um sacerdote. Você precisa prestar um culto ao Senhor, amém? Então veja, irmãos, cuidado com a postura de passividade. Ah, pastor, mas esse negócio aí de ficar gritando, de ficar falando amém, irmãos, eu respeito características de cada pessoa. Mas se eu descobrir que você, quando está assistindo futebol, você grita, eu vou ficar bravo. Quer dizer que para o Messi você dá grito, para Jesus você fica quieto. Como eu falei, nós não podemos também criar estereótipos aqui, né? Tem irmãos que são reservados, amém por isso, mas jamais passivos, irmãos. Jamais passivos. Você não veio assistir, você veio prestar um culto ao Senhor. Então, a maneira de você prestar o seu culto, aí é você e Deus, mas não aceite a passividade. Né? Eu estava conversando com um judeu esses dias e ele me explicando, né? Espero que seja verdade, eu não chequei. Ele me contou, pelo fato de ser judeu, eu acreditei. Que lá no Muro das Lamentações, já viu aqueles judeus ortodoxos, né? Com kippah, aqueles dreadzinhos assim no cabelo, eles ficam orando assim, ó. Aí eu achava que era para não dormir. Sabe, na videira a gente tem o hábito de orar andando, porque às vezes a gente faz tanta vigília, né? E aí a gente anda para não dormir. Mas ele disse que não. Falou, olha, como é que eu posso estar falando com o meu Deus e o meu corpo está parado? Os irmãos estão entendendo? A Bíblia fala, adora buscar-me-eis quando me achareis de todo o vosso entendimento, com toda a sua força. Quer dizer, ele busca a Deus, não é só com a mente, ele busca com as palavras, ele busca com o corpo dele, ele inteiro, corpo, alma e espírito estão voltados ao Senhor. Então, ele não pode ficar passivo, ele não pode ficar parado diante da presença do Senhor. Então veja, irmãos, cuidado com a passividade, cuidado, mas qual que é na verdade o porquê da passividade? Porque na cabeça de muitos, eles ainda vieram assistir ao culto, assistir ao pastor, assistir ao ministro de louvor, né? E aliás, isso se tornou, infelizmente, irmãos, o que muitas denominações estão fazendo, né? Então, o irmão não louva mais, tem um grupo que louva por ele, né? Ele não ora mais, tem um grupo de senhoras, que é o grupo de oração que ora por eles, né? Ele não evangeliza mais, tem um cargo de evangelista na igreja que vai evangelizar por ele. Ah, mas lá em Efésios fala, né, que Deus deu uns para apóstolos, outros para mestres. Então, tá vendo, pastor? Tem cargo. Não, não tem, irmãos. Eu não coloquei aqui esse texto. Mas a Bíblia fala que Deus deu esses ministérios para a edificação da igreja. Então, ou seja, o evangelista, ele não evangeliza, irmãos. O evangelista ensina a igreja a evangelizar. O mestre, ele não fica ensinando para os outros, ele ensina a igreja. Amém? O profeta, ele profetiza para a igreja. Então veja, nós somos ministros. Em João 4 diz assim: no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Você sabia que Deus está procurando adoradores? Rapaz, Deus está procurando. Uau!
será que Ele pode achar em você um adorador? Sabe, então venha prestar um culto. Quando a gente está louvando aqui, irmão, você sabe, geralmente quem vem para o ministério de louvor já é um adorador. Eu não vou escalar para o ministério de louvor alguém que não é adorador. Então você pode ter certeza que quem está ministrando aqui já tem uma vida com Deus, já tem uma vida de adoração. Mas é um momento para você se movimentar, é um momento para você adorar a Deus, você liberar a sua adoração. Deus não quer ouvir a minha voz aqui, Deus quer ouvir a sua voz. O problema das pessoas que não entendem o sacerdócio, ele acha que é o sacerdote que faz no lugar dela. Então, se Deus aceitar a adoração da Neide, Ele aceitou a minha adoração. Assim que era no Velho Testamento. Se o sacerdote entrasse lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia do perdão nacional, no Yom Kippur, se ele entrasse no Santo dos Santos, e ele saísse de lá vivo, aleluia, Deus aceitou de todo o povo, porque era o representante. Mas hoje não é mais assim. Deus está procurando o adorador. Não, está ali, Deus, olha lá. Aquela lá que é a adoradora que me representa. Não tem isso, irmão. Não é mais terceirizado. Sabe? Então, o momento do louvor, adore. Louve. Sabe? Não fique, não resista. A palavra que me vem à mente é resistência. Não é que você não é alguém alegre, não é que você não pula. Sei, talvez a mentalidade religiosa, você acha que entrou aqui nesse prédio, né? Que muitos pensam que a igreja é o prédio. Aqui o prédio é lugar de solene, né? Não pode rir. Eu sou do tempo que os caras achavam que cristão espiritual não podia rir. Era coisa de carnal. Mas isso é mentira, irmãos. Sabe, é um momento de celebração. Mas você não sabe os problemas que eu estou passando, pastor. Celebra mais ainda então, filho. Fico pensando o inferno, né? Rapaz, eu vou ter tanto problema na vida desse cara, ele está lá pulando, dançando, todo feliz. Como é que pode esses crentes? Tem jeito não, esses crentes. Sabe, a Bíblia fala que uma vez o povo de Israel se preparou para uma batalha. Todo mundo armado, aquele exército treinado. Até hoje, o exército de Israel é o mais treinado de todos, né? Também cheio de inimigo do lado. E preparado para guerrear, Deus falou: pode baixar as armas, pode baixar escudo. Vocês vão cantar para mim agora. Vocês vão tocar um louvor aqui. E a Bíblia fala que eles iam louvando, Deus ia destruindo o exército inimigo. Eles iam louvando e Deus ia destruindo o exército inimigo. Irmãos, nós temos que adorar ao Senhor. Deus está procurando adoradores. Será que Ele pode achar em você um adorador? Amém? Então veja, saia da passividade. Talvez o momento do culto onde você mais pode se manifestar é durante o louvor. Dá até para gritar que ninguém percebe, o som é alto. Ninguém vai achar você doido. Eu gosto do pastor Aloysio que ele conta. Quando ele era novo, ele falava que não perdia uma oportunidade. Passava um caminhão barulhento, ele... Glória a Deus! Ninguém escutava, né? Ninguém achava que ele era louco, porque... O quê? Não, eu estou falando que ali do outro lado da rua, não sei o quê. Ele não perdia uma oportunidade para dar um grito. Adorando ao Senhor. Irmãos, saia da passividade, nós somos os sacerdotes. Amém? Quarto, oferte com alegria, o momento da oferta. Irmãos, 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você sabe, irmãos, quem é ingrato, ele nunca vai ofertar, porque o ingrato ele sempre acha que merecia mais. Sempre acha que as pessoas são devedoras. Não, olha aí, eu tenho isso aqui, mas quando você reclama de alguma coisa, quando você reclama do seu carro, por exemplo, o que você está falando em outras palavras? Não, eu merecia ter um carro melhor. Olha que absurdo esse carro aqui. Não, quando você reclama do seu trabalho, o que é em outras palavras? Está reclamando do quê? Não, olha esse aí, ó, eu não mereço isso não, né? Quantos não falam? Eu não mereço essa vida, né? Ou seja, eu merecia muito mais. Mas qual que é o problema? É o merecimento. Você acha que merece, e o merecimento, você já deve ter, se você já está aqui há muito tempo, você já sabe. É o inimigo da graça, porque a graça é o favor imerecido. Nós não recebemos nada de Deus porque merecemos, nós recebemos simplesmente pelo seu favor. Então, quando você exige as coisas,
né? E quando você reclama, você está exigindo. Você está dizendo que não é suficiente, que você não tem o que você deveria ter, que as pessoas não te deram aquilo que é devido a você. Então o merecimento, né? E a expressão do merecimento, a ingratidão, é o inimigo da graça. E você sabe, irmãos, no fundo toda a ingratidão ela é direcionada a Deus. No fundo, porque você reclama do seu patrão, não, eu não merecia ter um patrão desse. Mas no fundo você pensa o quê? Deus me deu esse cara aqui. Não foi assim? Quando Deus chegou para Adão e falou assim: é verdade que você desobedeceu e comeu desse fruto? Ele falou: não, foi a mulher que tu me deste. Está vendo? Falei, não era para dar nada, eu não pedi. Você quis dar, olha aí, a mulher que você me deu, olha o problema que ela arrumou agora. Por isso é o resultado da ingratidão, irmãos. Então veja, quem é ingrato, ele nunca tem nada para oferecer, porque ele acha que as pessoas são devedoras. Mas quem conhece a graça, sempre tem algo para oferecer, porque ele sabe que ele tem muito mais do que ele merece. Ah, meu carro é ruim. Ele falou: pois é, mas eu andava a pé lá no Brasil. Ah, minha casa é pequena, mas a minha casa lá no Brasil não tinha nem ar-condicionado. Você sabe, irmãos, esse é o coração de gratidão. Quem vive sob essa perspectiva, ganha o favor de Deus. Sabe, irmãos, nós temos muito mais do que nós merecemos. E ainda que você fosse o pior das pessoas, não tivesse nem onde morar, não é o caso de ninguém aqui, não tivesse o que comer, não tivesse nada, você ainda estaria muito mais do que merece, porque você merecia ir para o inferno, e você vai para o céu. Então ninguém tem direito de reclamar de nada, somente agradecer. E a oferta é a expressão da gratidão, né? A Bíblia conta, eu não coloquei aqui a passagem, mas que Jesus foi na casa de Simão, o leproso. Irmãos, eu sei que passa muito despercebido alguns textos, né? Mas Jesus foi na casa de Simão, o leproso. Simão, o leproso. Ninguém ia na casa de leproso, irmãos. Ninguém. Leproso era excluído da sociedade. Mas Jesus foi na casa do leproso, né? E aí lá, ele senta para conversar com Simão, vem uma mulher, quebra um vaso de perfume, começa a chorar e com suas lágrimas começa a lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. E o leproso ficou indignado com isso. Ficou indignado. E aí Jesus falou que: olha, eu cheguei na sua casa, você nem me recebeu com ósculo santo. O ósculo santo era um beijinho no rosto. Eles não davam 3 beijinhos, era um só, né? Mas eu estou aqui, você nem deu, né, nem mandou o escravo lavar meu pé, mas essa mulher, ela está aqui com suas lágrimas lavando os meus pés. E aí, Mateus 26, né? E aí Jesus, ele fala o seguinte: olha, eu vou te contar uma história. Tinha uma pessoa que devia 500 denários e outra devia 50. E aí foi lá o Senhor e perdoou as duas, ok? Quem você acha que vai ser mais grato? Ele falou que foi perdoado 500. Ele falou: bem disseste. Ou seja, na cabeça dele, o que? A prostituta, né? Por isso que ela era muito grata. Ele não precisava ser muito grato. Você sabe que tem gente que acha que Jesus não precisava ter morrido na cruz. Só uma gotinha resolvia teu caso, né? Eu sou tão bonzinho, não tem quase pecado nenhum. Se fosse só um exame de sangue de Jesus já dava o suficiente para mim. Não, esse é o nosso problema, irmãos. É falta de entender quem nós somos. Irmãos, nós estávamos condenados ao inferno. Simão não era o que devia 50. Simão era o que devia 500. Agora pouco importa se era 500 ou se era 50. Os dois iam ser condenados. Então veja, esse entendimento é o entendimento quando nós entendemos o perdão, quando nós entendemos tudo o que nós recebemos é muito mais do que merecemos. Deixa eu dizer, você não vai ter problema de ser grato, você não vai ter problema de ofertar. Então é uma forma de prestar culto também, irmãos. Lá no Brasil é muito grande a influência das religiões afro, né? Vai lá, sem levar uma pipoquinha para o santo, para ver se você não toma uma maçova no terreiro. Mas às vezes a gente chega para Deus, nada, né? Deus não precisa. Não precisa, mas é uma questão de honra, né? Eu
Confesso que no Brasil eu era mais educado. Às vezes alguém me chamava para jantar, levava um vinho, levava umas flores, porque é uma forma de você honrar a pessoa. Não é que a pessoa está precisando, ninguém está precisando de vinho, né? Ninguém está precisando de flores em casa, mas é a maneira de nós expressarmos a nossa gratidão, a nossa honra. Amém? Nunca chegue de mãos vazias diante do Senhor. Não é o quanto que você ouve. Os irmãos confundem. Os irmãos acham que Deus se impressiona com o valor. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com honra. A Bíblia fala que Jesus estava sentado perto do gasofilácio no templo, vendo como que as pessoas davam oferta. Olha, presta atenção, olha a pegadinha aqui. Jesus não estava vendo quanto que eles davam. Jesus estava vendo como é que eles davam a oferta. E quem que chamou a atenção dele? Foi a viúva que ofertou 2 moedinhas. É uma questão de honra. Amém? Não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com a sua expressão de gratidão de quem você está vindo adorar. Amém, irmãos? 5. Responda corretamente a palavra. Até aqui, irmãos, o que eu falei no louvor, na hora da oferta, são momentos onde você participa ativamente. Onde você pode abrir a sua boca, onde você pode pular, onde você pode cantar. Mas na hora da palavra é hora de ficar quietinho, não é, pastor? Não, não é. Aleluia. Eu vi que tocou o despertador, né? A primeira coisa então, irmãos, Hebreus 4:2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas, porém, entretanto, todavia, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Fala assim, de nada lhes valeu. Meu Deus do céu. Você sabe, teve uma pregação de Paulo, estava durando tanto tempo que um cara pegou no sono, dormiu e caiu da janela. Eu fico pensando que ele pregava por umas 4, 5 horas. Aí você imagina o cara aí ouvir uma pregação dessa e não valer nada. Nem o amém aproveitou para o cara. Mas por que não valeu nada a pregação? Por quê? Vamos lá. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Estão entendendo, irmãos? Eu falei, a semente é boa, irmãos. Amém? A semente é sempre boa, é a palavra, é a boa palavra do Evangelho. Agora, o que você tem que fazer? Você precisa acolher a mensagem com fé. O que, em outras palavras, você tem que crer, você tem que acreditar. Se você achar, não, é muito bonito esse teu, né? O ímpio é legal, o ímpio, né? Como é que ele fala? Não, é bonito esses ensinamentos aí de você. Não, estou te ensinando nada, meu filho, é só para você acreditar. Amém? Quantos já andaram de avião aqui? Você não chegou de barquinho a remo, você andou de avião, né? Você precisa entender como é que funciona o avião para voar? Não, você subiu. Tá certo que você viu ele voando antes, né? Ele chegou de alguma forma lá naquele aeroporto. Mas você simplesmente tem fé, você entra e vai, né? Então veja, Jesus não veio dar ensinamento coisa nenhuma, irmão. Jesus veio falar uma coisa: ou você acredita ou você não acredita. Não é para ficar procurando pelo em ovo, sexo de anjo, se anjo tem pena, se como que é asa ou não é, irmãos. É para acreditar. A palavra precisa ser acolhida com fé. Você precisa receber. Eu creio naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. E tudo aquilo que a palavra de Deus fala, é isso que dá resultado na nossa vida. Tem aquela parábola não, Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras, né? E aí ele fala da casa que estava sobre a rocha e a casa que estava sobre a areia. Mas não é aquele que ouve as palavras, ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É como a casa edificada sobre as rochas. Virá os ventos, a chuva, veja, Jesus está falando, não é que na sua vida vai ser mar de rosa, poliana, né? Só florzinha de Jesus. Não, vai ter problema, vai vir vento, vai vir tempestade. Mas se você ouve e pratica a palavra, é como uma casa firmada sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir os problemas, você vai ter problema nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos acabando. O que mais? 2 Coríntios 1:20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus,
tantas têm em Cristo, sim. Por isso, por meio deles, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O que está dizendo aqui? O amém é pronunciado por nós. Quem crê, diz amém. 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 É a maneira como nós nos apropriamos. Você sabe, amém é um dos nomes de Cristo. Quando nós dizemos amém, nós estamos nos apropriando dessa palavra. Agora veja, aqui o apóstolo Paulo faz uma revelação impressionante, irmãos. Ele diz, olha, todas aquelas promessas para o justo que estão lá no Velho Testamento, você sabe, aquele povo, você fica lendo lá Deuteronômio, fala, os seus celeiros serão cheios, você emprestará às nações, e não tomarás emprestarados, bendito será na cidade, bendito no campo. Você fica pensando, ai, deve ser bom demais ser um justo, né? Prazer, você, amém? Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Mas qual que é o problema? Poucos têm fé para dizer amém para isso. Poucos têm fé para acreditar que você se tornou um justo. Mas aqui está dizendo que todas as promessas, é isso mesmo? Todas, pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Então é uma promessa? É duas? Não. Quantas forem? Amém? Muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Um justo nunca mendigará o pão. Todas, quantas forem as promessas de Deus em Cristo Jesus, Deus já falou sim. Agora, por que a gente não vive? Porque não fala amém. Porque, claro, não é só falar. Falar é só expressão. Você vai ver aqui que 2 Coríntios 4:13 fala assim, crie, por isso, vamos lá. 2 Coríntios 4:13, o próximo. Crie, por isso falei. Então veja, quando você fala amém, não é que a palavra amém vai ter algo mágico, mas já é uma expressão de que você creu. É um selo, você está selando essa palavra. Quando você fala amém, ou seja, eu creio, assim seja, e vai se cumprir na minha vida. Meu irmão, Deus já falou sim para tudo. Toda promessa, Deus, eu quero vida abundante. Sim, amém. Então você recebe. Deus, eu queria tanto um casamento perfeito. Assim seja, amém. Deus, eu preciso de uma cura. Sim, amém. Então veja, irmãos, nós nos apropriamos, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Mas veja, irmão, você tem que vencer essa boca aí. Tem que tirar esse cadarço da boca. Parecendo o irmão lá, falou, meu filho, você quer vencer demônio, você não dá conta nem de vencer o seu edredom de manhã cedo, você quer lutar com o demônio? Irmãos, abre a boca e fala amém. Deus já deu sim. Está tão simples, é só a gente se apoderar da palavra. Então veja, durante a pregação, qual que é o nosso papel? Receber com fé, falar amém, responder, tomar posse, se apossar da verdade. Não, eu creio, por isso eu falo, eu declaro, é isso mesmo, aleluia, vai acontecer na minha vida, é hoje que eu vou receber o meu milagre, assim será feito, amém? Olha o que, voltando lá naquele primeiro texto que eu li, o Espírito Santo está me chamando a atenção aqui, Mateus 9:19, aquela mulher do fluxo de sangue, no verso 21, porque dizia consigo, se tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Ela creu, por isso ela falou. Amém? Nós precisamos crer, precisamos falar, precisamos declarar. Quanta desgraça a gente declara com a nossa boca. Não vai dar certo, não vai conseguir, olha tanto problema. Comece a declarar as bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Sexto, tome uma decisão. Aqui, lembra que eu falei a última parte do culto. É o momento da decisão, o momento do apelo. Diz assim, apelo é ruim, né? No português, para a gente estar apelando, né? Eu prefiro em inglês, altar call, chamado para o altar. Também é ruim, né? Porque aqui não é mais altar. Aqui é só um palco, porque eu sou baixinho. O altar agora somos nós, amém? Mas na hora que nós vamos orar, é a conclusão da palavra, é o momento de você tomar uma decisão. Você sabe, todo conhecimento novo que chega até a gente, ele
agride um valor ou um conhecimento antigo. Por isso que ele é um conhecimento novo. Então você achava que a maneira de chegar a um caminho era esse, e aí vem alguém e fala, não, não é bem esse, é aqui, ó. Então você precisa tomar uma decisão de acreditar naquilo, dar lugar àquele novo ensinamento, aquele novo valor, e rejeitar. É isso que a palavra de Deus fala. 2 Coríntios 10:4 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, ou seja, não são naturais, não são visíveis, não são carnais. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas fortaleza também não é natural aqui. Olha só, destruímos argumentos e toda pretensão, tem outra versão que está, e toda altivez, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tem um livro que ficou muito famoso aqui nos Estados Unidos, da Joyce Meyer, que é assim, Mente, o Campo de Batalha. Se você tiver condições de ler esse livro, eu te recomendo ele. Porque toda batalha, ela se torna na mente. Veja, a Bíblia fala textualmente que o diabo não nos toca mais fisicamente, mas o diabo ainda conta mentiras e ele coloca na nossa mente aquilo que a Bíblia chama de fortalezas. Então, fortalezas são padrões de pensamento e ensino que você aprendeu, talvez desde lá da sua infância. Você aprendeu na escola ou você talvez aprendeu por experiência, né? Então, a pessoa que teve problema com o seu pai, então ele criou uma fortaleza. Ele acha que toda figura paterna e toda figura de autoridade é abusadora, é problemática. Então, foi uma fortaleza que foi construída na vida dele, na mente. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa batalha hoje, ela não é mais uma batalha física. As nossas armas não é mais uma metralhadora, não é mais um tanque de guerra, mas as nossas armas são espirituais, para destruir essas fortalezas que estão aonde? Que são o quê? Argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. E aí o que nós fazemos? Levamos cativo todo o pensamento a Deus, né? Nós prendemos aquele pensamento que é contrário à palavra e levamos ele preso, então, para torná-los obediente a Cristo. Então, em outras palavras, irmãos, todas as vezes que você ouve uma mensagem, que você ouve uma palavra, você é desafiado a acreditar nela e a derrubar um padrão de pensamento, um valor que você tem, que foi implantado pelo mundo, ou você pode continuar com esse valor. Esse pastor aí está falando coisa besteira. Isso aí não faz, né? Isso não é bem assim, mas não é porque eu conheço a Bíblia, e não é bem assim e tal. Você pode escolher entre ficar com a sua ideia, só que presta atenção, o seu pensamento, o seu conhecimento, te trouxe até aqui, até onde você é fruto do seu conhecimento, da sua sagacidade, da sua inteligência. Mas se você quiser ir no padrão de Deus, se você quiser ir no padrão do reino, você vai ter que assumir agora o pensamento do reino, os valores de Deus. Então aquilo que a palavra de Deus diz, vai ser verdade na sua vida. E esse é o momento, no final da palavra, você é desafiado. No final aqui eu vou desafiar você a tomar uma escolha, a decidir continuar do jeito que você estava até hoje, ou avançar para um novo nível. Então você tem que ter uma resposta. Por quê? Porque a nossa vida, ela é moldada pelas nossas decisões e não pelas nossas emoções. Amém? Sabe, eu gosto de ir na academia com algum amigo. Os irmãos já viram que eu não gosto muito de academia, né? Mas se eu falo assim, não, ó Alexandre, nós vamos combinar todo dia, nós vamos tal hora para a academia. Aí chega naquele horário, é claro que a preguiça vai chegar junto, mas eu vou falar, não, mas eu fiz um compromisso. Aí, a minha decisão de honrar com a minha palavra, o meu compromisso, vai ser maior do que a minha emoção, do que a minha preguiça, do que a minha vontade. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos andar por emoções, nós andamos por decisões. Por isso que todas as vezes que alguém está ministrando te desafia a alguma coisa, te desafia a tomar uma decisão, é isso que vai mudar a sua vida. Não foi o arrepio que você sentiu no culto. Não foi, não, mas você vai lembrar, não, mas eu tomei aquela decisão de ser
dessa forma. É isso que vai te sustentar. Porque tem dia que a gente está alegre, tem dia que a gente está triste, tem dia que está animado, tem dia que não está, tem dia que está cansado, tem dia que não está, mas a tua decisão é o que vai te sustentar. Amém? Eu tenho irmãos que andam comigo aqui, que faça chuva, faça sol, está cansado, não está, eles estão lá nos compromissos que fizeram comigo. Por quê? São homens e mulheres que andam baseados em decisões e não por emoções. Decidiram edificar a casa de Deus, decidiram edificar a igreja do Senhor nessa cidade. São homens e mulheres de decisão e não de emoção, irmãos. Fosse por emoção, hoje não, hoje eu estou a 120 por hora, mas teve domingo que eu estava morrendo de sono, dormi mal, não queria pregar, mas eu tenho uma decisão de vir aqui e liberar a palavra de Deus, amém? Amém. E por último, guarde aquilo que você recebeu, né? Mateus 13, não vou ler tudo aqui não, mas é a parábola do semeador, né? E aqui ele fala que ele joga a semente é a palavra de Deus, Jesus explica, mas a semente cai em vários tipos de solo, né? E aí é o solo quem determina, né? E ele fala que tem um dos solos lá, que ela cai no meio de espinhos, no meio de umas pedras, né? E aí ali aqueles espinhos não deixam ela germinar. Tem outra que cai num solo que ele é muito raso, e aí a plantinha não se sustenta, ela morre. Mas deixa eu dizer, e tem, né? Aqui fala que tem um momento que as sementes elas caem num terreno pedregoso, e as aves, né? E Jesus explica depois que são demônios, vão lá roubar aquela semente. O que isso quer dizer? Irmãos, às vezes você ouve uma palavra, você responde, você entendeu, e você crê. Mas você sabe, quando você crê, a primeira coisa que vai acontecer, você vai ser checado. Por quê? Os irmãos, se são bons observadores, devem ter visto uma árvore bem grande aqui no nosso estacionamento, aqui na divisa. Os irmãos já viram essa árvore? Ela é uma árvore tão grande que faz até uma sombra aqui na casinha ali dos kids. Pergunto se alguém dá conta de arrancar essa árvore do chão? No muque. Dá conta, Ricardo? Você é um cara forte. Não quer nem tentar? A gente nem tenta, irmãos. Mas essa árvore, você concorda comigo que um dia ela foi uma plantinha desse tamaninho? Foi ou não foi? Ou já nasceu grande? Ela já foi uma semente, mas tudo bem, semente ninguém está vendo. Aí um dia ela foi uma plantinha desse tamaninho assim. Você dá conta de arrancar essa plantinha? Sim. Então o diabo, ele não vai tentar arrancar a semente da palavra depois que você já experimentou, depois que você já viu o milagre, depois que você está cheio de fé. Quando que ele vai tentar arrancar de você? É quando você ainda não botou no teste. É quando ela é só uma mudinha, né? Eu vou falar semente, porque a semente está escondida. Eu vou falar que você ganhou uma mudinha aqui. É quando é a mudinha. O diabo vai tentar arrancar nesse momento. Então você sai cheio da palavra de fé, né? Vamos supor que você está buscando uma cura. Não, eu vou receber minha cura. Aí você sai ali fora, né? Comenta com um crente velho. O cara, isso aí eu já ouvi muitas vezes. Isso aí não funciona não está sabendo? Não, isso é pensamento positivo. Sabe, cuidado, não perca aquilo que você recebeu. Sabe, se você, seu cônjuge, né, alimente a fé dele, seu irmão, alimente a fé, sabe, porque é o momento que você vai ser checado, é quando você recebe a palavra. Já viu, gente, eu recebi uma palavra que eu ia ser empresário, pastor, mas depois começou a dar tudo errado na minha vida. É o diabo tentando roubar a muda, porque depois que virar árvore, não vai ter. Aí eu volto no tópico anterior. Mas é a tua decisão que é o que vai te sustentar no momento da prova. Nós somos aqueles que andam por decisão, não por emoções. Amém, meus irmãos? Então aqui são 7, né? 7 dicas, 7 tópicos que eu coloquei para que a gente possa... Eu não li o versículo principal da palavra. Vou ler agora, só para cumprir a tabela, tá? 2 João 1:1 fala assim, verso 8. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Você sabe, existem pessoas que deram as suas vidas para que o Evangelho chegasse
até nós. Existem pessoas que ainda dedicam a sua vida para que o Evangelho chegue até você. O seu líder, o seu discipulador, o seu pastor. Nós estamos aqui com um único propósito, de que você, vou usar a linguagem de Paulo, para que Cristo seja formado em vós. E aqui João ele fala, olha, cuidado, para que você não perca aquilo que nós temos realizado com tanto esforço, mas para que vocês recebam o galardão completo. Então eu falei aqui de 7 aspectos de como que você vem para um culto e recebe de Deus, porque eu creio que é isso que você deseja estar aqui. Ninguém veio aqui porque queria ouvir uma palestra, não, eu creio que você veio receber de Deus, mas muitas vezes a gente é tirado do foco, ou simplesmente não sabe. Mas eu queria que você meditasse, né? Os irmãos ficaram com o esboço aí, põe de novo aí o QR Code, né? Se alguém não tem, você meditasse nisso, e que você levasse em prática, para que você de fato possa receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Coloque-se de pé.